Oi, povo católico, mais um Catequista Entrevista e hoje eu tô com um autor que eu diria que é muito produtivo, Padre Luiz Erlim. Eu até vou falar que no sobrenome dele lá no final tem gordo, eu gostei. Tem gordo, é verdade. Pois tem, né? Então eu tô em casa. Tô chegando lá. Eu já passei de lá, mas é impressionante que Padre Luiz Erlim, eu tô muito enganado, o senhor tem, sei lá, uns 2 livros por ano, é isso? Mais ou menos, uns 2 livros por ano, desde 2007 eu estou publicando e tô chegando aí uns 14 livros. 14 livros? 14 livros. Como é que começou esse negócio de escrever? Desde a minha adolescência praticamente eu tinha esse viés artístico, né? Eu comecei com poesia, eu pintei muito tempo, hoje eu não pinto mais por falta de tempo, mas eu canalizei essa questão da pintura para a literatura. Então eu também não escrevo poesia como eu escrevia antes, com tanta profusão, com tanto empenho. Mas nas minhas obras hoje eu tento colocar um quê, né, uma gota de poesia no que eu escrevo. Então eu acho que isso me acompanha desde sempre, né, junto com a minha vocação sacerdotal, que também é bem... Desde quando eu me conheço por gente, eu dizia que queria ser padre e isso se concretizou na minha vida, né? Essa vontade de Deus se juntou com a minha vontade e essa veia artística também. Então eu acredito que seja um grande presente que Deus me deu, né? E olha, é uma bela veia artística, eu tô aqui, olha só, coisas para criança, né? Impressionante, a quantidade de livro, tudo Turma da Mônica, né? Um monte de livro da Turma da Mônica. Também tem 5 minutos de Jesus para crianças. Quer dizer, tem muita coisa... Esses 5 minutos para Jesus para criança é bem interessante para a catequese, porque ele acompanha um ano todinho, 365 dias. E a criança pode, durante o ano todo, fazer uma experiência de conhecimento da palavra de Deus, de aproximar-se com esse mistério da salvação, através de uma linguagem muito simples. Então são orações, são passagens bíblicas, na primeira pessoa, é a criança conversando com Jesus. Entendi. Então a ideia é que durante 5 minutos por dia, a criança estabeleça um contato com o sagrado. Então é um livro bem interessante. Aqui no Brasil, nós publicamos já faz uns 2 anos, mas eu ainda não senti que ele pegou no Brasil. Ele foi lançado na Argentina, para os países da América Latina. Eles já estão na 5ª edição, esse livro lá. E aqui eu acho que ele não teve ainda, as pessoas ainda não conheceram esse material. E com certeza, quando conhecerem, se apaixonarão. E por que esse interesse por criança, padre? De onde surgiu essa... né? Você tem uma produção bem relevante. Eu acho que aquilo que eu dizia, quando essa ligação que eu tenho com a poesia, ela faz com que eu viaje na metáfora, né? E a criança acho que exige essa linguagem metafórica, essa linguagem mais simbólica. Então eu acredito que eu canalizo também essa veia artística e poética naquilo que eu escrevo para a criança, porque ali eu viajo, né? Sem me prender no chão. Acho que é mais ou menos por isso. Agora também o senhor tem coisas bem presas no chão, né? Eu tava olhando, né, toda essa carreira de livro, eu adorei esse aqui, Ex-Votos. É um assunto muito bacana. E o senhor fez uma pesquisa mesmo, quer dizer, coisa histórica. Esse livro é a dissertação do meu mestrado em comunicação social. Eu fiz o mestrado, eu terminei em 2004. E minha linha de pesquisa foi sobre os votos dentro da comunicação social. Então agora eu estou fazendo doutorado também nessa mesma linha de pesquisa, também em comunicação social. E para quem não sabe, o ex-voto, você faz um voto a Deus, né? E a partícula ex ou ex é colocar para fora. Depois que você recebeu a graça, você materializa aquilo através de um objeto, através de um pagamento de promessa. E dentro de uma corrente da comunicação social que se chama folcomunicação, que estuda o folclore como comunicação popular, os ex-votos aparecem como uma expressão não só votiva da igreja, mas uma expressão das pessoas se comunicarem com Deus, com o divino, e também se comunicarem com os demais. Eu recebi uma graça, eu sou abençoado, Deus me viu. Então o meu trabalho é um testemunho, testemunho.
Então e durante muito tempo, lamentavelmente, a igreja não entendeu essa expressão votiva e até chegou a censurar algumas manifestações religiosas. Então, o meu trabalho, esse primeiro trabalho no mestrado, foi descobrir por que a igreja não entendeu essa expressão votiva como algo cultural e de uma riqueza imensa. Hoje a gente já compreende isso, mas sobretudo na década de 70 e 80, a gente teve uma certa confusão de que essas expressões votivas, elas eram muito ingênuas e não eram comprometidas com a realidade social. E aí surgiu toda uma questão de perseguição mesmo, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente já vê essas expressões de uma forma diferente. Tanto é que eu estou pesquisando isso, né? E é legal porque assim, eu vejo que isso é uma realidade muito popular, mas para o interior do Brasil. Isso. Né? Na pastoral urbana a gente não vê muito. Não vê. Né? Embora aqui em São Paulo, como eu vasculho e pesquiso e entro em qualquer igreja, praticamente todas as igrejas eu entro escavando a minha pesquisa, né? E eu vejo muito essas expressões, talvez não com tanta força quanto no interior ou no Nordeste brasileiro. Mas a gente vê ali, por exemplo, tem algumas igrejas que têm imagem de Santa Efigênia. Se você for atento, tiver uns olhos de pesquisador, talvez como eu estou tendo com esse caso, eu vejo ali determinados papeizinhos escritos agradecimento a Santa Efigênia pela casa recebida, ou imagens pequenas de casas como manifestação de que a pessoa recebeu a graça que ela esperava alcançar de Deus por intermédio de Santa Efigênia. Então também tem essas manifestações, só que às vezes a gente passa desapercebido, né? É uma vida mais corrida. Uma vida mais corrida, justamente. É talvez uma vida que externe, eu não sei, mas aí eu estou falando coisas que eu acho, né? Olhando como é o interior do Brasil, é uma vida que externa menos o sagrado, infelizmente. Né, isso, pela correria, né? Eu acredito que seja até... as pessoas, elas têm necessidade, elas se entregam ao sagrado, mas a cidade já é tão materializada, com tantas edificações, que às vezes você não dá vazão de materializar a própria fé, né? Através de um gesto concreto em agradecimento a uma divindade. Então acho que tem tudo a ver com o que você disse. É verdade. Então, o tempo dessa entrevista é curtíssimo. Você sabe que o Catequista entrevista é pequenininho porque é YouTube, e eu estou falando de um padre que tem um monte de coisa para contar. Então eu vou pedir agora para o senhor falar. Tem até um lançamento para acontecer, mas aí eu volto para fazer outra entrevista. Ótimo. E eu quero falar, porque eu quero falar desse aqui que tem 60 mil exemplares vendidos, 9 meses com Maria. É uma novena que começa, né, na concepção, né, e vai até o nascimento de Cristo. É uma novena não de 9 dias, como a gente está habituado a fazer, mas uma novena de 9 meses. São 276 dias, né? E é uma novena que começa no dia 25 de março até o dia 25 de dezembro. E a ideia é que a pessoa, o devoto, as famílias que fazem, que são muitas famílias inclusive que se debruçam sobre essa devoção, elas possam fazer a experiência de gestar Jesus junto com Nossa Senhora. Não gestar de forma física, né, que isso seria impossível, mas gestar de forma espiritual. E talvez esse número de pessoas, 60 mil, seja a manifestação de que aquilo que eu almejava com essa novena tenha sido alcançado. Porque eu recebo praticamente todos os dias muitos relatos de pessoas que fizeram uma experiência de Deus, que fizeram uma experiência religiosa através dessa novena. E o que é interessante é que eu coloquei Nossa Senhora falando na primeira pessoa. Então é um diário de Maria. E as pessoas que fazem a novena, elas mergulham naquele cotidiano de uma mulher, uma menina de 14 anos, que viveu naquele período, né, no século I, né, no século I, com todas aquelas dificuldades históricas, geográficas que a gente conhece, e também todas aquelas dificuldades religiosas, o que era uma mulher conceber naquela circunstância, né?
Então, de fato, eu viajei nessa história e dei voz a Maria, como se ela narrasse, como se ela contasse. E aí eu criei alguns personagens que são fictícios e as pessoas se identificam muito, né? Porque agora que terminou a novena, dia 25 de março, as pessoas falam, nossa, eu tô carente de continuar, eu queria continuar a história. Será que não vai ter uma continuação? Porque termina com o nascimento. E falou assim, eu queria saber o que Nossa Senhora sentiu, o que ela vivenciou nos primeiros dias com Jesus no colo, com São José. Então é uma novena para a família, né? Embora seja 9 meses com Maria, eu quis que a figura de José estivesse presente na capa também, para que sinalizasse que não é simplesmente uma devoção feminina, uma devoção para as mulheres, mas é uma devoção para qualquer pessoa. E tem muitos jovens fazendo essa novena, é muito legal. E crianças também. Crianças que eu encontrei e que sabem passagens da novena de cor. E isso me chamou muita atenção. Eu fui celebrar uma missa na cidade de Umuarama, no Paraná, em que lá eles fazem a novena de forma comunitária. É uma paróquia que faz a novena, né? E as crianças sabiam trechos da novena de cor e recitavam na hora da missa. Isso me chamou muita atenção. Então é uma graça de Deus. E aí, através dessa novena, eu dei vazão também à minha veia artística nesse lado ficcional, né? Sim. De você criar elementos dentro daquilo que já está consagrado, mas sem ferir a tradição católica e a fé católica. Muito bacana. Então a gente está colocando aí embaixo todos os livros que a gente citou aqui. É legal porque a gente conhece novos autores, novas publicações e pode apostar em literatura católica, gente. A gente consome tanta coisa por aí, tem que consumir o que é nosso. Como é que eu encontro o Padre Luiz Erlim na internet? Eu tenho o Facebook. Acho que é o melhor caminho. E tá o meu nome mesmo, Luiz Erlim. É só procurar Luiz Erlim, ali encontra. Tá aqui embaixo o endereço e a gente fica aqui com o Padre Luiz Erlim. Eu espero que você tenha gostado, porque a gente volta com ele em outra entrevista para o lançamento que ele tem esse ano. Mas aí é outro assunto, senão ia demorar muito, tá? Obrigado, Padre. Eu que agradeço. Fica com Deus. Fica com Deus também. E força aí na evangelização. Um abraço.